Olá pessoal, meu nome é Letícia Cabral, sejam bem-vindos ao Homeoplace e hoje nós vamos falar de um medicamento chamado Rustox. Pessoal, eu recebo por e-mail inúmeros pedidos, sugestões para que eu trate dentro dos meus vídeos sobre matéria médica de alguma das calcárias ou que eu faça um único vídeo tratando sobre pelo menos as calcárias mais conhecidas, como é o caso da fosfórica, da fluórica, da carbônica, enfim, a quantidade de e-mails que eu recebo solicitando análise das calcárias é realmente algo que vocês não têm noção. Bom, pessoal, eu me mantive relutante em relação a gravar um vídeo até agora sobre alguma das calcárias, porque já é uma matéria médica muito explorada, já é uma matéria médica, entre aspas, muito pop. Mas como os pedidos eles têm realmente vindo em grande medida, o que eu decidi foi gravar uma mega palestra para tratar não apenas dessas calcárias principais, a fosfórica, carbônica e fluórica, mas também dessas menos conhecidas, como calcária iodata, calcária silicata, calcária arsenicosa, entre outras. E por que eu decidi hoje gravar um vídeo particularmente sobre Rustox? Bom, essa ideia de gravar um vídeo sobre Rustox, hoje em particular, veio em função de um e-mail que eu recebi de uma grande amiga e colega que mora em Santa Catarina, Juliana Campos. Ela me mandou um e-mail com uma dúvida muito interessante. Ela disse que Rustox é um de seus grandes simílimos de personalidade, mas que ela estava incomodada em função de algo que ela leu, agora não me recordo onde exatamente, dizendo que Rustox poderia aumentar o cortisol. Então ela gostaria que eu fizesse um vídeo para responder essa pergunta. Bom, então antes de responder essa pergunta, não nos resta outro caminho a não ser estudar a personalidade Rustox para que vocês mesmos até o final do vídeo tenham a resposta a essa pergunta. Então me acompanhem. Pessoal, quando eu trato de alguma matéria médica de um vegetal, eu prefiro utilizar a análise de Shankaran, que ela é muito mais didática quando a gente considera um medicamento com base em plantas. Para quem não sabe, Rustox é a nossa era venenosa. E segundo o raciocínio de Shankaran, Rustox está localizado no miasma subagudo, miasma da tifoide, conforme a sua classificação. Pessoal, eu não vou tratar aqui das classificações miasmáticas de Shankaran. Eu prefiro gravar um vídeo que trate exclusivamente desse assunto. Então, nesse vídeo, eu vou me ater a explicar o que seria um miasma subagudo, conforme nos ensina Shankaran e conforme há inclusive menções na literatura clássica de homeopatia. Quando nós dizemos, pessoal, que algum quadro é agudo, que alguma condição é aguda, isso se trata daqueles transtornos que eclodem de forma rápida e muito violenta, de forma muito súbita. E a evolução desses quadros agudos ela é relativamente rápida. É diferente, por exemplo, dos casos crônicos em que já é um padecimento muito antigo, que se arrasta, já não é tão intenso, mas se arrasta por um tempo indeterminado. Nós temos vários medicamentos que não se enquadram tão bem nos miasmas já conhecidos, nos miasmas crônicos, como a psora, o leitismo, o tuberculinismo e assim por diante, são medicamentos que se encaixam melhor dentro de um contexto agudo, dentro de um miasma agudo. É o caso de, por exemplo, acônito, beladona e agora Rustox, por exemplo. Ah, Letícia, quer dizer que não existe um acônito crônico, quer dizer que não existe uma beladona crônica, um Rustox crônico. Pessoal, existe sim, só que essas personalidades elas têm uma natureza muito agitada, muito enérgica, tudo é demais, todas as demonstrações são excessivas. Pensem bem, por exemplo, se a gente está tratando aqui de acônito, acônito é marcado pelo pânico. Você consegue imaginar alguém sobrevivendo com pânico durante muito tempo?
Então, há baixíssima probabilidade da gente encontrar uma personalidade acônito crônica, porque esses estados, os nossos sistemas de forma geral não conseguem sustentar por muito tempo, porque a gente simplesmente não sobrevive dentro desse contexto de pânico o tempo inteiro. Mas observem, Roustox ele não está na categoria de miasma agudo, e sim subagudo, ou seja, esse estado ele já está quase se tornando um estado definitivo, um estado que se prolonga no tempo, ou seja, o indivíduo consegue sustentar o estado Roustox por mais tempo em relação ao estado mental de acônito e beladona. Qual é a assinatura da condição subaguda? Quando eu percebo que a pessoa está num contexto de crise subaguda, quando ela adota a seguinte postura mental: eu estou numa crise, é uma situação difícil de ser administrada, é uma crise de fato e eu preciso me esforçar muito para sair desse contexto. Daqui, só com base nessa definição, nós já podemos fazer outras deduções. Se eu estou numa crise e eu preciso me esforçar para sair dela, então eu já sei que provavelmente medicamentos que estão nesse contexto de miasma subagudo são medicamentos que têm a sensação de que precisa se esforçar muito para sair daquela situação e por isso mesmo são pessoas hiperativas, pessoas que não param um minuto sequer. A crise de Roustox, o que Roustox precisa enfrentar está dentro de sua casa. Essa personalidade tem maior parte dos seus desconfortos piorados, agravados quando está em casa. Então, existe um vilão para a visão de Roustox dentro de casa. Essa personalidade vai piorar enormemente dentro de casa e, obviamente, vai melhorar quando sai de casa. São contextos, pessoal, de, por exemplo, uma esposa que cuida ali dos filhos o dia todo, mas infelizmente convive com o marido alcoólatra, por exemplo. Ou seja, existe um perigo dentro de casa, uma crise dentro de sua própria casa com a qual ela precisa lidar todos os dias. E aí você pensa, bom, se essa personalidade tem tanto desconforto, tanta tensão dentro de casa, ela vai buscar suporte e auxílio fora de casa, mas não, Roustox se isola muitas vezes, ele procura estar só, muitas vezes é averso à companhia, o que agrava ainda mais os seus sintomas, porque ele se sente realmente desamparado, abandonado pelos seus amigos, porque ele tem muitas vezes a sensação que é inclusive até perigoso desabafar com alguém de fora. Ah, Letícia, mas então essa pessoa tem que ter uma válvula de descompressão. Qual válvula é essa? No caso de Roustox, é a superstição. Como é uma pessoa que não tem apoio fora de casa, muito menos dentro do seu próprio lar, essa pessoa ela vai buscar conforto, ela vai buscar apoio em suas crenças religiosas, em certos doutrinamentos, em sistema de crenças específicos. Daí a rubrica supersticioso. E que tipo de sensação, Letícia, Roustox experimenta dentro de casa? As sensações variam, pessoal, mas geralmente são pessoas que acham que podem ser envenenadas dentro de casa e esse pânico aumenta mais ou menos ali depois de meia-noite. Essa pessoa tem um medo imenso de ser surpreendida, amordaçada, assassinada dentro de casa. Existe um outro contexto que pode gerar personalidades Roustox, por exemplo, que são os contextos dos reféns. Pessoas que foram sequestradas, observe a situação dessas pessoas. Elas estão num ambiente, elas têm que passar um certo tempo que elas nem conseguem determinar, porque elas são prisioneiras, dentro de um ambiente que é ameaçador para elas. Elas foram sequestradas, elas estão sendo ali mantidas como reféns. Então elas estão dentro de um cenário que, no entanto, não as abraça, não as acolhe. É muito contrário disso. É um ambiente que as ameaça, ameaça a vida delas a todo momento. Mas o que é mais curioso da personalidade Roustox é que, se, por exemplo, realmente houver um algoz, um marido bêbado que violenta a esposa constantemente, ou o meu sequestrador que realmente me ameaça ali o tempo todo, enfim, essa personalidade Roustox é de se esperar que ela vilanize o seu algoz, que ela queira o mal do seu algoz, porque se quem está me prendendo, se quem está me violentando, me agredindo realmente
morrer, sair de cena, obviamente eu me libertaria. Então é natural que seria de se esperar, na verdade, que essas pessoas desejassem o mal para os seus algozes, para os seus carrascos, mas não é o caso. Essas pessoas também sofrem com uma certa ansiedade ao pensar que esse algoz poderia morrer. É por isso que Rustox também, segundo Shankaran, é indicado para um contexto específico, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Síndrome de Estocolmo. O que é Síndrome de Estocolmo? É uma expressão que passou a ser utilizada por reféns, pessoas que estão sendo ali mantidas em cativeiro, mas que desenvolveram uma certa afeição, uma certa empatia por seus sequestradores. Então, apesar de serem agredidas o tempo todo, de serem ameaçadas o tempo todo, essas pessoas não desejam o mal para os seus algozes. Personalidades Rustox também, pessoal, podem ser crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que tenham tido um passado de criação dentro de um cenário de muita exigência. Então, são pessoas que davam o melhor de si, eram até muito talentosas, mas tinham seus talentos suprimidos, criticados da forma mais destrutiva possível. Então, são pessoas que tiveram seus talentos subvalorizados em demasia. Não é incomum que essas pessoas tenham sonhos de que algumas partes, alguns membros do seu corpo estão sendo engolidos por alguma criatura. Também não é raro que essas pessoas tenham sonhos de que elas estão escapando, mas ao mesmo tempo não conseguem sair do cativeiro, não conseguem sair daquela situação. É um esforço infrutífero para escapar. Muitas vezes elas podem dizer que se sentem estrangeiras, se sentem estranhas em ambientes que deveriam lhe acolher, que deveriam ser familiares para eles. Então são pessoas que estão sempre com aquela sensação de falta de raiz, falta de base, falta de alicerce, onde finalmente elas podem descansar e se sentir amadas. Vamos agora a alguns sintomas que são bem peculiares da personalidade de Rustox, basicamente exclusividades de Rustox. Nós temos, como de se esperar, um agravamento, uma exacerbação dos desequilíbrios dessa personalidade quando o Rustox está, por exemplo, no contexto de não acolhimento, um contexto em que ele é realmente visto como um elemento estranho, quando ele se sente como um estrangeiro. Então, eu já citei situações em que uma pessoa é mantida refém ou quando o ambiente doméstico é excessivamente hostil. Pessoal, seria de se esperar que uma personalidade com esse nível de ansiedade, de tensão o tempo todo, fosse uma personalidade insone. Essa seria a expectativa mais óbvia. Mas, no entanto, Rustox pode até ficar um pouco agitado até ali meia-noite, com esse tipo de pensamento, que ele pode ser assassinado a todo momento, envenenado. Mas, no entanto, quando Rustox pega no sono, nada consegue acordar essa personalidade. Por isso que é um medicamento indicado também para casos, não sei se vocês já ouviram falar desse transtorno chamado narcolepsia. São pessoas que dormem, têm um sono de pedra, um sono pesado e que têm uma imensa dificuldade para acordar. Esse sono profundo seria mais um mecanismo psíquico, inconsciente, obviamente, de escape. Crianças Rustox, elas também têm incontinência urinária e fazem muito xixi na cama. Não é só na cama, tem outros contextos também que elas urinam nas calças. Essa personalidade vai melhorar muito com o movimento. São pessoas que você nunca as vê parada um único momento. Só que observem essa peculiaridade de Rustox. Quando ele começar a se movimentar, no início do movimento, ele vai sentir dor. Mas à medida que o movimento for prosseguindo, aí sim ele sente alívio de suas dores. Rustox sente muitas dores nas costas, pode sentir na lombar também, mas um ponto muito vulnerável é nas costas, especificamente entre as escápulas. Ah, Letícia, qualquer movimento que melhora os desequilíbrios de Rustox, as dores de Rustox? Não. Rustox melhora muito mais com levantamento excessivo de peso. Levantamento de peso, um alongamento. Rustox também sente muito alívio quando deita em superfícies duras. Como é uma personalidade que se sente dentro de um contexto de cativeiro, do qual não consegue sair,
muitas vezes até por empatia àquele contexto, como eu já mencionei anteriormente. Então são pessoas que se sentem aprisionadas. Então a sensação mais marcante de Rustock, segundo nos ensina Shankaran, é essa sensação de compressão. Isso aqui, pessoal, não é apenas uma sensação a nível psicológico. As dores de Rustock todas tendem a seguir esse padrão de compressão, de aperto, de constrição. O couro cabeludo de Rustock também é muito sensível, e outra peculiaridade de Rustock é que se essa pessoa, por exemplo, saltar, pular ou fizer algum movimento muito enérgico, sente como se seu cérebro estivesse solto dentro do crânio. Essa é uma percepção bem peculiar de Rustock. Obviamente, também enfatizando, pessoas com muito medo do envenenamento. Por isso, elas podem desenvolver também a sensação de perseguição, desenvolver síndrome de perseguição. A sede de Rustock é insaciável. E agora, sintomas aqui que são muito bem falados quando é feita uma análise de Rustock. Lesões de pele. Pessoal, Rustock realmente apresenta um tropismo muito significativo pela pele. Pênfigo, eczema, herpes, urticária, entre outros sintomas de pele, especialmente se houver prurido, coceira. E o interessante é que esses sintomas de pele, na verdade, não apenas os de pele, mas a maior parte dos desconfortos de Rustock vão melhorar muito com aplicações quentes. Rustock melhora muito quando toma um banho muito quente. Agora, algo que é realmente muito útil para a gente fixar estudos de matéria médica, pessoal, sempre estudem diagnósticos diferenciais. O que são diagnósticos diferenciais? É o estudo de medicamentos que apresentam um grupo de sintomas muito parecidos com aquele medicamento que a gente está estudando. É importante a gente fazer essas comparações para fixar bem as diferenças entre esses medicamentos. Então, primeiramente, é importante que vocês saibam que Rustock ele complementa muito bem calcária carbônica. Uma personalidade calcária carbônica pode precisar muito de Rustock quando levanta um peso exagerado e aí acaba deslocando alguma articulação, algum tendão, enfim. Quando há esses momentos de super esforço, especialmente por levantamento de peso, quando há um alongamento, uma exigência ali na flexibilidade excessiva, calcária também pode precisar de Rustock. Calcária carbônica também pode se transformar numa personalidade Rustock. Quando? Em que contexto? Já é de se esperar quando surge alguma turbulência dentro de casa. Calcária carbônica, pessoal, como a maior parte das calcárias, preza muito pelo fator segurança, estabilidade. Imagine, se calcária carbônica preza tanto por isso, qualquer distúrbio dentro do ar tem um impacto psicológico muito grande sobre calcária carbônica, e calcária carbônica acaba se tornando uma personalidade Rustock, efetivamente. Compara-se muito também Rustock com zinco metálico e medorrino também, porque zinco e medorrino são personalidades extremamente inquietas. Zinco é inclusive o medicamento indicado para aquelas pessoas que têm uma síndrome chamada síndrome das pernas inquietas. Eu não sei se é exatamente essa a denominação, mas é algo nesses contornos. Só que aquelas pessoas ficam ali mexendo as pernas quando estão sentadas, não conseguem parar de executar esse movimento, tamanha a inquietação. Só que um diferencial aqui é que essa inquietação de zinco, a raiz, o cerne disso, que explica essa sua inquietação, é que zinco tem a sensação de que cometeu um crime. E aí vem aquela inquietação em função do que nós chamamos de crise de consciência. Ele tem essa sensação de que ele é culpado por alguma coisa muito grave. Muitas vezes não sabe precisar exatamente por quê, mas existe essa sensação de culpa muito forte, que cometeu um equívoco muitas vezes irreparável, cometeu algum mal irreparável. Agora, medorrino, a ansiedade de medorrino, ela se explica muito por um certo medo que fica sempre ali de pano de fundo em medorrino, que é o medo da desgraça, da pobreza. Um termo em inglês que define muito bem isso, que é misfortune. Então é aquele medo da pobreza, daquela condição em que você não tem dignidade alguma. Medorrino teme absurdamente esse tipo de contexto.
Medorrino também tem muito da sua ansiedade explicada pelo fato dele ser clarividente. E muitas vezes, então, ele vai prever algum acontecimento e normalmente as previsões de Medorrino são todas ruins. Ele não consegue fazer uma previsão que lhe seja benéfica, que esboce ali um horizonte, um destino maravilhoso, um destino desejável que vai acontecer com ele. São sempre acontecimentos nefastos, então isso causa uma ansiedade extrema a Medorrino. Agora, Rostox, pessoal, o que é interessante, que é por mais que eu que estou olhando aqui essa personalidade de fora, eu saiba dizer sem muita dificuldade qual que é o problema dentro da casa dessa pessoa, dessa personalidade Rostox, a própria pessoa não consegue entender o porquê da ansiedade dela. Mesmo que ela tenha, por exemplo, um marido bêbado que chega todo dia extremamente agressivo em casa, ela ainda não consegue dizer que a culpa por tudo aquilo que ela está sentindo, toda aquela tensão é do marido. Então, acaba que essa personalidade sente uma tensão, uma ansiedade, e ela não consegue atribuir um agente causador para isso. Ela não sabe exatamente por que ela sente todo aquele temor. É uma sensação solta, sem nenhum foco, uma fonte específica. Acredito que o que eclipsa realmente, o que impede que Rostox consiga detectar o ponto de desequilíbrio dentro da sua casa é o fato dele nutrir empatia com a própria pessoa que o faz mal. Lembre-se daquilo que eu mencionei sobre a síndrome de Estocolmo. É você fazer amizade, nutrir laços de cumplicidade com o seu próprio carrasco. Então isso dificulta muito a percepção de Rostox. Ele não consegue efetivamente vilanizar aquela pessoa que o está agredindo. Pessoal, eu espero que a essa altura vocês já consigam responder à dúvida que eu expus, trazida por aquela nossa colega no início do vídeo. Rostox aumenta o cortisol ou não? Pensem, pessoal, nessa personalidade com essa atmosfera de tensão 24 horas por dia. Vocês acham que essa pessoa está com cortisol baixo ou alto? Sempre lá em cima, pessoal, em função do estresse que essa personalidade sofre o tempo inteiro. Mas lembre-se, nós estamos tratando aqui de medicamentos homeopáticos que eu espero que vocês ministrem em alguém que tenha similitude com esse quadro. Então, se, por exemplo, você ministrar Rostox para alguém que não tem nada a ver com essa personalidade, com os traços principais dela, é possível que ela se torne um indivíduo desequilibrado e automaticamente com cortisol alto. No entanto, se você ministra para uma personalidade Rostox que tenha uma parte de sua camada representada por esse medicamento e ela já está ali, consequentemente, com cortisol alto, esse medicamento terá, obviamente, o efeito reverso, vai ajudar esse indivíduo a diminuir os seus níveis de cortisol. Queridos, vamos agora às rubricas mentais principais de Rostox. Angústia vai de um lugar para o outro. Lembre-se que a válvula de escape, o remédio que Rostox acredita ser o mais adequado para as suas dores, é o movimento. Então, é uma angústia que tenta ser apaziguada com o movimento, indo de um lugar para outro incessantemente. Ansiedade após a meia-noite. Então, Rostox pode ter pensamentos de que vai ser assassinado, especialmente após a meia-noite, ou vai ser agredido e assim por diante. Ansiedade que melhora ao ar livre, ou seja, fora de casa. Ansiedade na cama, que são aqueles momentos em que Rostox mais tem de fato um pânico, uma certeza de que ele vai ser agredido, assassinado e assim por diante. Ansiedade quando sozinho. E o mais contraditório é que, como eu mencionei para vocês, é uma personalidade que sente que não deve buscar apoio externo, muitas vezes por medo de retaliações. Ansiedade dentro de casa, realmente o algoz, o carrasco de Rostox costuma estar em casa, então é um ambiente que realmente piora a maior parte dos seus sintomas. Essa ansiedade surge quando essa personalidade senta de forma mais encurvada. O que é muito característico, pessoal, é que é uma pessoa tão tensa, tem um nível tal de tensão, que raramente você vai ver essa pessoa sentada de uma forma relaxada. Você sempre vai ver essa pessoa ereta, com a coluna bem retinha, com o peito bem aberto. Sensação de que
está longe de casa. Realmente, Rustox tem sempre esse feeling de que ele não tem o seu próprio chão, de que ele não tem um alicerce próprio onde ele pode descansar e se desarmar finalmente. Sensação de que será assassinado, sensação de que está prestes a ser envenenado, como eu mencionei para vocês, é uma personalidade que, em função disso, pode nutrir mania de perseguição, sensação de que está vagando nos campos. A impressão que nós temos, pessoal, é que se essa personalidade se libertasse, ela não saberia o que fazer com essa liberdade, porque já é uma condição com a qual, infelizmente, Rustox já se acostumou. Então, esse vagando pelos campos denota justamente essa falta de experiência com a liberdade. Não sabe o que fazer dentro de um contexto de liberdade, mas sensação de estar sendo observado. Entra, mais uma vez, na síndrome da perseguição que eu já mencionei para vocês. Também é uma pessoa que, principalmente ali depois da meia-noite, pode ficar relembrando experiências desagradáveis do passado, acontecimentos indesejáveis no passado. Especificamente ali um pouquinho depois da meia-noite, essa pessoa pode ter essas lembranças desagradáveis no passado. Medo da noite, obviamente, porque a noite aumenta suas tensões, seus medos de forma geral. Medo da morte, obviamente, porque o algoz mora dentro de sua própria casa. Medo de ser assassinado, medo de ser morto, medo de ser envenenado e o medo combinado com a superstição. Como Rustox não tem muita consciência do que está causando seus medos, então ele começa, consequentemente, a se tornar supersticioso. Não apenas aqui, pessoal, como uma válvula de escape, um meio de alívio para suas tensões, mas também ele começa a dar explicações sobrenaturais para o que ele está sentindo. Sua sensação de abandono, ela existe, tendo em vista que, como eu mencionei, não é uma personalidade que tem o hábito de desabafar com os outros. Até essa sensação de abandono, ela alivia muito quando a pessoa sai de casa. Tem uma sensação de que foi abandonado pelos seus amigos, mas na verdade não é tanto em função do comportamento dos amigos, mas sim pelo fato de Rustox não procurar os amigos. Ele não divide suas dores, seus problemas com os amigos. Obviamente é uma personalidade que ora, reza muito, afinal de contas, como há essa dificuldade também de intercâmbio com os amigos, de desabafo com os amigos, busca na espiritualidade esse escape, esse conforto. Uma personalidade extremamente irrequieta, e essa inquietação vai aumentar muito após a meia-noite, porque coincide com aqueles momentos em que Rustox tem premonições, a sensação de que vai ser envenenado, assassinado, tem lembranças de acontecimentos agradáveis do passado e assim por diante. Depois da meia-noite, realmente, entre aspas, o bicho pega para Rustox. Inquietação, obviamente, combinada com ansiedade. Essa ansiedade aumenta muito, pessoal, porque Rustox, como eu já mencionei, não sabe exatamente o que está causando aquele tipo de ansiedade. Então, o não saber aqui é um causador de ansiedade, amplifica muito mais a ansiedade, esse desconhecimento de causa. E, obviamente, quando Rustox sai da cama, como sempre, ele não vai ficar quieto de forma alguma. Essa inquietação ela existe e a sensação que Rustox tem é que deve se mover constantemente, provavelmente com o intuito de apaziguar esse excesso de inquietação, esse excesso de ansiedade. Choro sem causa. A pessoa muitas vezes não sabe por quê. Na maioria das vezes, pessoal, como eu mencionei, Rustox é totalmente inconsciente do que te causa tanta ansiedade e tanta angústia, apesar da causa estar dentro de sua própria casa. Kent traz alguns outros sintomas aqui em seu repertório, que é a vertigem, no caso de pessoas mais velhas, desejo por leite, especialmente um leite mais quentinho, a incontinência urinária em garotos e os pés inquietos, como o caso de Zinco que eu havia mencionado para vocês. Fatak também nos ensina que mudar de posição melhora os desconfortos de Rustox. Então, se Rustox, por exemplo, está deitado ali em cima do seu lado direito, ele pode começar a sentir o lado direito dolorido e aí vai mudar de posição. E isso vai amenizar os seus desconfortos, momentaneamente, até porque agora o lado esquerdo é o lado em cima do qual ele está deitado, e aquele lado em breve vai começar a lhe trazer desconfortos também, ou seja, a inquietação não dá trégua nem quando essa pessoa está numa condição de descanso ou tentando descansar.
Enfatizando, pessoal, é uma personalidade friorenta. Então, mesmo se o ambiente está relativamente quente, essa pessoa provavelmente ainda vai sentir o impulso de se aquecer. E, conforme já reforçamos anteriormente em várias rubricas, há um medo do envenenamento, medo de venenos. Pessoal, Rostock, como vocês puderam observar, não é uma personalidade fácil de você ler, e principalmente uma personalidade fácil de ser acessada. Não é uma pessoa que tem como hábito se abrir, contar exatamente tudo que angustia, enfim. Só que o grande agravante, o que torna essa personalidade difícil de ser lida, é o fato de Rostock não ter, como eu já afirmei, essa consciência de que existe um fator de distúrbio dentro de sua própria casa. Rostock, quando fala ali dos conflitos que eventualmente ele esteja vivendo ali dentro de casa, você sente que a pessoa coloca, de certa forma, panos quentes naquela situação. É como se ela não percebesse o quanto aquilo lhe está sendo prejudicial. Então não esperem, pessoal, que essa personalidade ela traga um vilão pronto para você. Ah, é meu marido bêbado lá em casa. Ah, é meu pai que é extremamente tirânico, que me cobra muito, que me critica o tempo todo. Ah, é a minha madrasta, que é uma megera. Rostock, ele nunca vai apontar dedos. Cabe ao terapeuta identificar o impacto que o ambiente doméstico está exercendo sobre essa personalidade. O sintoma que realmente, pessoal, tem um caráter mais confirmatório de que vocês, de fato, podem estar lidando com uma personalidade Rostock é essa piora dentro do ambiente doméstico, com medos de ser agredido, medos de perder sua integridade de alguma forma, medo de ser envenenado, de ser perseguido, enfim. Dentro do ambiente doméstico existe essa inquietação e fora do contexto doméstico essa personalidade melhora de maior parte dos seus sintomas. Então, quando vocês perceberem esse padrão, estejam certos de que existe algo dentro do lar daquele indivíduo que pode estar contribuindo enormemente para o seu desequilíbrio. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar com vocês que o Homeoplace ele tem o seu próprio grupo de estudos no WhatsApp chamado Healing Place. Se você desejar ser incluso nesse grupo, por gentileza, me informe o seu interesse através desse e-mail que consta aqui na descrição do vídeo, colocando também, obviamente, no e-mail o seu número de celular para que eu possa efetuar sua inclusão nesse maravilhoso grupo de estudos que nós temos ali no WhatsApp. Pessoal, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de divulgar para vocês um evento imperdível. Eu estou divulgando com antecedência esse evento, porque apesar dele ser em Belo Horizonte, especificamente em Contagem, que é a região metropolitana aqui de BH, eu gostaria de divulgar porque se você não for aqui de Minas, você ainda vai ter a chance de se programar para vir, porque realmente, pessoal, vale muito a pena. É uma palestra que será conduzida no dia 13 de abril pelo professor Walter Ribeiro. Nessa palestra, o professor Walter, que além de professor, pesquisador, é também homeopata há mais de 7 anos, além de autor de inúmeros livros digitais que em breve estarão disponíveis no seu próprio portal virtual, o professor vai tratar nessa palestra dos avanços, das novidades na homeopatia nesses últimos 33 anos. Então, vocês já me viram aqui enaltecendo várias vezes o legado de Scholten, o trabalho de Scholten. Então, é uma excelente oportunidade de saber exatamente do que isso se trata. Então, essa palestra ela vai nos trazer vários esclarecimentos acerca do que mudou exatamente na arte homeopática, no meio homeopático, com o legado da homeopatia contemporânea, dos autores contemporâneos, Scholten especificamente. Algumas pessoas que nutrem, de certa forma, um certo preconceito com a homeopatia moderna, como se ela fosse uma distorção, uma adulteração, uma deturpação do que Hahnemann nos deixou. Só que é o seguinte, pessoal, nem Scholten, nem Shankaran deixaram de seguir o legado hahnemanniano. O que eles nos trouxeram foi basicamente uma evolução desse legado que de forma alguma deixou de ser suas bases. O fato de determinado medicamento homeopático harmonizar sensações desequilibradas, isso não foi Shankaran que inventou.
Ao fato de uma homeopatia equilibrar sistemas de crenças nocivos, não é uma criação de Schouten. O grande trunfo desses autores foi o de perceber que a homeopatia pode acessar esses níveis, respectivamente aqui das sensações dos sistemas de crenças, e principalmente esses autores descobriram como a homeopatia deve ser empregada para chegar até esse fim. Então esses autores, pessoal, eles não inventaram nada. Eles simplesmente lançaram luz sobre certas percepções, sobre certas verdades em relação à ação da homeopatia que a maioria estava negligenciando, que a maioria não estava percebendo. Então, a homeopatia contemporânea, ela evoluiu a prática da homeopatia e não a distorceu, como alguns acreditam. Estou responsável pelas inscrições desse evento. Interessados, por gentileza, me enviem um e-mail comunicando o interesse novamente por esse e-mail que consta na descrição. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um abraço a todos e até a próxima.